Bom dia, amados. Quero saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Deus. Amém? Passar do horário para mim não é pecado. Eu acho que para a Bíblia também não é pecado. Ok? Porque pecado é pecado. Não é? E em relação à palavra de Deus, a gente nunca peca passando do horário. A gente aqui precisa treinar paciência um pouco mais, não é? Eu gosto de esporte, eu gosto de futebol. E quando tem prorrogação, eu fico na prorrogação. Quando tem pênalti, eu fico assistindo pênalti. E eu não fico chateado, não. Né? Então, a gente pode tratar a palavra de Deus um pouco melhor do que a gente trata o futebol, ou seja lá o esporte que a gente gosta. Por outro lado, a gente entende. Não é? Temos um horário, não é? O tempo não para, o estômago começa a apertar por causa da fome, então a gente procura ser equilibrado. Tá bem? Sim? Ok. Estamos recapitulando o estudo Raízes da Fé, né, que abrange todo o Antigo Testamento. Nós estudando ao longo do tempo 28 lições, e antes de recomeçarmos na 29ª, eu creio que é bem importante a gente fazer uma revisão, porque na revisão a gente pode relembrar alguns princípios para nós. Então, na semana retrasada, falamos sobre o grande dilúvio, né? Também sobre a Torre de Babel. É importante a gente lembrar, em relação à Torre de Babel, que é um símbolo da idolatria que reinava naquela época, que na verdade Babel é um símbolo, um tipo de idolatria que reina em todos os períodos da história. É por isso que quando nós vamos para Apocalipse, né, o ápice da idolatria é a grande Babilônia. Então, sempre que vocês ouvirem Babel, Babilônia, está se referindo à idolatria que está no coração do ser humano. A idolatria é o homem tentando destronar Deus da sua posição. Isso é idolatria. E ele destrona Deus e ele coloca alguém lá à sua imagem e à semelhança. Por isso que o homem ele é um criador de deuses, de falsos deuses. Idolatria é o homem escolhendo o seu Deus. Então você conhece aquela frase, né? Quando você começa, por exemplo, a evangelizar alguém, e você começa a falar sobre a justiça de Deus, começa a falar sobre condenação, às vezes vem aquela frase, mas o meu Deus não é assim. E é verdade, o seu não é assim, mas o da Bíblia é. Não é? E todos nós temos uma visão ainda um pouco ou muito distorcida de Deus. Né? Parece que em algumas áreas nós temos uma tendência de ter um Deus particular. É por isso que a gente estuda a Bíblia, para a gente aprender a conhecer cada vez mais o verdadeiro Deus. Né? Foi nesse contexto que nós temos uma genealogia, os descendentes de Noé, não é? Que vai nos preparar para a próxima fase de recordação que tem a ver com os patriarcas. Então nós temos aí, né, uma genealogia, né, que vai falar sobre Noé, vai falar sobre Abraão e assim por diante. Bom, enfim, vamos ver se a gente consegue aqui. Então, nós já estudamos 4 eras. Nós já relembramos a era da criação, a era da queda, falamos do dilúvio, falamos de Babel. E agora nós vamos começar a era dos patriarcas. São 7 lições a respeito dos patriarcas, as promessas feitas para Abraão. Não é isso. Eu acho que puxou errado, meu irmão. Desculpe, eu coloquei no... Como é que chama lá? Mas se precisar... Está com data. Eu vou falando, e a hora que ele achar lá, ok? Promessas feitas a Abraão.
Algum tempo depois do episódio da Torre de Babel, Deus chamou Abrão para ser pai de uma grande nação, através da qual todas as famílias da terra receberiam uma bênção especial. Deus tem um plano para o ser humano, né? E ele vai colocando esse plano em ação. E agora, o plano do Senhor recebe uma certa modificação. Agora, a humanidade toda, de novo, está perdida, né? Mas Deus tem um plano, ele vai executar o plano de ter um grupo de pessoas que o amam, um grupo de pessoas que o adoram. E agora ele vai chamar Abraão para ter um relacionamento com ele. É muito importante que a gente entenda sobre a condição espiritual de Abraão e seus familiares. Por quê? Abraão é pai da fé. Ele é o nosso exemplo, é o nosso pai. E o que aconteceu com Abraão é o que acontece com cada um de nós, quando nós somos chamados por Deus. Josué, capítulo... beleza. Obrigado, amado. Josué, capítulo 24, versículos 2 e 3, nos fala um pouco de como foi o começo desse relacionamento entre Deus e Abraão. Diz assim: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitavam da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. Esse texto dá a entender que toda a família de Abraão, toda ela, inclusive Abraão, eram idólatras. Como eu era, quando eu fui chamado do catolicismo, por exemplo. E cada um de vocês, da onde vocês estavam. Há um texto que eu copiei, muito interessante, de uma pessoa estudiosa, diz o seguinte: a língua da região, nesse momento em que Abraão foi chamado, era o acadiano, uma das línguas semitas, como o hebraico, o aramaico, o garítico, o árabe e o etíope. O nome de Terá é etimologicamente relacionado a uma palavra semita para a lua. E quando ele, Abraão e sua família se mudaram de Ur, ao extremo do norte da Mesopotâmia, se estabeleceram em Harã, outro centro conhecido por seu culto à lua. E aí nós temos a chamada de Abraão em Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 5. É interessante, a gente vai ler, e você vai ver, por exemplo, uma diferença. Quando a Bíblia fala a respeito de Noé, a Bíblia apresenta Noé como o quê? Homem íntegro e reto. Quando fala sobre Jó, homem íntegro e reto. Mas sobre Abraão não é falado nada, é certo isso que é falado em Josué, e mostra simplesmente Deus chamando Abraão, Deus falando com Abraão. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como Deus lhe ordenara ao Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. E as pessoas que lhe se acrescentaram em Harã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. E aqui nós temos as 4 principais promessas que Deus fez a Abraão. Uma grande nação. Agora, Deus, na sua
economia, isso é, na maneira dele administrar, né, o plano de salvação que ele tem, ele agora chama um homem para desse homem fazer uma grande nação, na qual essa nação agora vai demonstrar como é que Deus quer que nós nos relacionemos com Ele e como as pessoas devem reconhecer Deus como Deus. Ele escolhe agora uma pessoa na qual vai formar uma nação e o relacionamento dessa nação com Deus vai demonstrar a questão da obediência e como Deus trata a obediência e também como Deus trata a desobediência. Antes disso, nós não vemos esse tipo de relacionamento entre Deus e pessoas. Era individual, mas agora é individual, mas agora ele vai incluir, né, um plano que inclui grupos de pessoas. Então, uma grande nação trata sobre Israel. Então, Israel faz parte do plano de Deus, de relacionamento com Deus, de, através de Israel, Deus demonstrar o seu caráter para o mundo todo. O plano de Deus de abençoar pessoas e nações. Então, nós sabemos que aqui já envolve o sacrifício de Jesus e tudo mais, ok? Uma questão de descendência, na qual ele vai cumprir a sua promessa, e inclui também a terra, não é? Então, é muito importante nós entendermos esses aspectos. Por quê? Porque a interpretação correta dessas profecias vai garantir para nós a interpretação correta em relação a todo o Antigo Testamento, em relação à igreja, em relação ao Apocalipse e em relação ao fim de tudo. Então, a promessa de Deus de abençoar todos os povos da terra através de Abraão, ela é repetida ao longo do Antigo Testamento. E ela é citada, inclusive, também no Novo Testamento. Então, é algo extremamente importante, é fundamental na história, né, de Deus em relação à humanidade. Eu não vou falar muito sobre Abraão e sobre os outros, por quê? Porque eu tenho um grupo de estudos, né, sobre a caminhada da fé que nós vamos fazer, mas nós vamos fazer quando nós terminarmos esse livro todo, ok? Então, só relembrando, então, esse conteúdo-chave sobre a chamada de Abraão. Abraão, um descendente de Noé, por parte do seu filho Sem, fazia parte de uma família que certamente era adorador da lua. A família morava em Ur dos Caldeus. Deus iniciou uma conversa com Abraão e lhe ordenou a sair de Ur. Eventualmente, Deus o levou até a terra de Canaã, mas somente depois de passar um tempo em Harã. Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, no qual prometeu que Abraão se tornaria pai de uma grande nação, seus descendentes herdariam a terra de Canaã, e todas as famílias da terra seriam abençoadas através dele. A promessa dada a Abraão, de que todas as famílias da terra seriam abençoadas através dele, é um tema fundamental na grande história da Bíblia. Depois disso, nós temos a destruição de Sodoma. E há uma boa aplicação para nós em relação à igreja aqui. Eu vou falar de maneira bem rápida. A cidade de Sodoma era extremamente pecaminosa. Então o Senhor Deus a destruiu com uma chuva de enxofre ardente. Contudo, Ló, o sobrinho de Abrão, e também suas filhas foram salvas do mal por Deus. A história de Sodoma, a história de uma cidade mantida cativa pelo pecado. É um retrato dos dias em que nós estamos vivendo hoje, no planeta Terra. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus, os fariseus, habitavam na terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te
que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que toda era bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Por que que nós temos essa observação ao falar sobre a escolha de Ló e como ele fez a escolha? Ló escolheu baseado no quê? Ele só pensou no gado. Entende? Ele não levou em consideração, né, aquela região e o caráter daquelas pessoas. E quem conhece a história de Ló sabe o quanto ele sofreu. Não somente na questão da destruição e de tudo que ele perdeu, né? Mas antes disso também aconteceu coisas com Ló. Uma lição importante para nós, irmãos: nunca decida a sua vida profissional sem considerar primeiramente se há uma verdadeira igreja bíblica em que você possa servir. Nunca pense exclusivamente na questão econômica, no conforto. Cuidado com o que eu estou dizendo, na qualidade de vida que você supostamente vê. Você vê aquela campina, tudo verde. Nossa, meu gado vai engordar, vai dar leite pra caramba, vai dar filhotinho. Não faça isso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, os interesses de Deus. É uma lição extremamente importante. Né? Então, pense nisso, tá bom? Continuando. Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor, e aqui, muito gostoso ver essa comunhão, né? Abraão, ele foi chamado como incrédulo, e ele está aprendendo a conhecer Deus, e Deus está se revelando aos poucos a Abraão. Como ele faz conosco, né? Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, né? Você deixa de ser filho do diabo para ser filho de Deus instantaneamente, mas a nossa mente ainda, né, foi treinada, né, pelo inimigo. Então a gente tem que desconstruir e construir, e Deus vai se revelando. Deus é bastante paciente. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Quer dizer, Abraão vai ser meu porta-voz, e o povo que vai sair de Abraão também vai ser porta-voz de quem eu sou. Então não posso ocultar, eu quero me revelar. Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo o que tem falado a seu respeito. Agora Deus vai revelar a sua justiça. E é importante que Abraão entenda o quanto Deus é justo, porque ele precisa passar isso para as outras gerações, porque para nós nos relacionarmos com Deus, nós temos que tratar o pecado como pecado e aquilo que é certo como aquilo que é certo, porque nós vamos prestar contas ao nosso Deus, e porque nós representamos Deus, como nós devemos nos relacionar com Deus. As pessoas olham para a nossa vida, olham para a vida de Abraão também. Então, a aplicação da justiça de Deus aqui, né, na cidade de Sodoma e Gomorra, tem como objetivo
produzir em Abraão aquele temor reverente. Eu não posso desonrar o meu Deus. Ele diz o que é certo, o que é errado. E no meu relacionamento com Ele eu preciso respeitar a sua santidade. Por isso que Deus está se revelando para Abrão. Versículo 20, disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e de Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado tem se agravado. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até a mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Mas Deus não é onipresente, não é onisciente? Então por que nós temos esse termo, né? Descerei e verei. Ele fez a mesma coisa na questão da Torre de Babel. É uma maneira de Deus dizer, eu continuo reinando. Mais do que isso, eu sou o Deus de perto e o Deus de longe. Isso é, eu convivo com os seres humanos. Aqui é o Senhor Jesus encarnado, lá no Antigo Testamento, né? O anjo do Senhor. Mostrando que Deus se importa, né? Deus não criou o planeta Terra e a humanidade deu corda e deixou, né, tudo correr, né, frouxo, do jeito que cada um quer. Não, Deus presta atenção, né, e as pessoas vão prestar contas a Ele. É isso que está sendo ensinado aqui. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abrão permaneceu ainda na presença do Senhor. E agora aquele diálogo muito interessante. Eu sempre fico admirado com esse diálogo, né? Abraão está conhecendo Deus. E Deus está se revelando para Abraão. Aproximando-se, ele disse, destruirás o justo com o ímpio? Eu imagino que Abraão está pensando em Ló. Sabia que o sobrinho dele estava lá. Não é? E o Novo Testamento chama Ló de justo. Ok? Então, ainda convivendo naquele contexto todo, né, Ló, ele não abriu mão dos seus princípios. Não é? E aí, se houver porventura 50 justos na terra, destruirá ainda assim e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nela se encontram? Essas perguntas são extremamente importantes. Né? Alguns afirmam que naquela cidade havia 65 mil pessoas. Não dá para a gente saber. Os arqueólogos fazem pesquisa e tal, mas havia muita gente. Né? E aí uma pergunta interessante essa. 65 mil pecadores. Parece uma pergunta, se tiver 50 ainda, o senhor vai destruir, né, toda aquela região? Não é? Longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Abraão está argumentando aqui, né? Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Você está entendendo por que o arrebatamento da igreja ainda não aconteceu? Entende? Nos nossos dias. Disse mais ainda Abraão, se porventura houver ali 40, respondeu, não o farei por amor aos 40. Você vê um Deus justo, mas você vê um Deus extremamente o quê? Misericordioso. Respondeu o Senhor, não o farei se eu encontrar ali 30. E aí, eu estou agora pulando, né? Versículo 31, respondeu o Senhor, não destruirei se houver 20, porque Abraão ficou lá negociando com Deus, medindo a misericórdia de Deus. É o que estava acontecendo ali. Ele não conhecia Deus como nós conhecemos, não tinha a revelação que nós temos. E aí, no final de tudo, respondeu o Senhor, não destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão foi lá, voltou lá para o seu lugar. Então, gente,
aqui nós temos uma amostra da grande misericórdia do nosso Deus. Independente da quantidade de habitantes, se tivesse 10 justos, por amor àqueles 10, 65 mil seriam poupados. E pessoas afirmam que o nosso Deus é um Deus vingativo e sanguinário. Não conhecem Bíblia. Então, irmãos, Deus é santo, mas Ele é misericordioso. Ele é misericordioso, mas Ele também é um Deus que se ira. Ele é um Deus que se ira, mas Ele também é um Deus longânimo, demorado, né, para punir o pecado. Ele é longânimo, mas Ele também é justo. E assim vai, Ele é justo, mas Ele também é amoroso. E estamos nesse círculo. A justiça e a misericórdia de Deus é demonstrada ao enviar anjos para livrar Ló. Gênesis capítulo 19, versículo 15 e 16 diz: ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e as tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, tiveram que arrastar Ló e a família de lá, não é? Ele, a mulher e as filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, o tiraram e o puseram fora da cidade. Segundo Pedro, falando sobre isso, mostrando que não é uma lenda, mostrando que aquilo que aconteceu no Antigo Testamento era verdade, reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as postos como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Sodoma e Gomorra é um exemplo de o que vai acontecer para quem decide viver atolado no pecado, para quem não se arrepende. Livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daquele. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões, menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temam difamar autoridades, etc. E, irmãos, o que aconteceu com Ló é um tipo do que vai acontecer com a igreja. A igreja vai ser arrebatada da mesma forma que Ló foi arrebatado daquela cidade. Por quê? Porque ali era o juízo de Deus sobre toda a impiedade. Além dos textos do Antigo Testamento, que fala que nós não fomos destinados para a ira, né? Por isso nós acreditamos que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Porque a tribulação é o dia do Senhor, é o dia do juízo. Quando começar a tribulação, não vai haver nenhum salvo, da mesma jeito que não havia nenhum salvo lá na cidade de Sodoma e Gomorra. O único que tinha, ele e as filhas, foram tiradas de lá. A igreja vai ser tirada também, porque vai ser a punição do planeta Terra nesse período dos 7 anos da grande tribulação. E quando nós já estudamos, né, depois você pode relembrar na apostila, e durante a grande tribulação, ainda Deus vai revelar a sua misericórdia, né, e vai salvar alguns, inclusive o povo de Israel, porque há promessas feitas a Abraão que ainda não foram cumpridas. E eu só estou lembrando que nós estudamos aqui há muito tempo. Mas vocês entendem? Não faz sentido para Deus, 100% justo, punir impiedade e colocar junto pessoas pias, pessoas que amam a Deus. Então, por isso que Deus tirou Ló daquele lugar. E é por isso que Ele vai tirar a igreja daqui, quando começar a grande tribulação.
Resumo rápido: Ló, o sobrinho de Abraão, tomou algumas decisões insensatas. Ele decidiu se mudar para perto de Sodoma e Gomorra, duas cidades extremamente perversas. Deus, que é perfeitamente santo, ficou indignado com a pecaminosidade dessas duas cidades. A sua paciência finalmente se esgotou. E Deus, por ser justo e não somente longânimo, ele destruiu as duas cidades. Todavia Deus, que também é misericordioso, enviou anjos a Sodoma a fim de livrar Ló e sua família da cidade antes de destruí-la completamente com fogo e enxofre. Essa história nos revela alguns fatos importantes a respeito da natureza de Deus. Ele é santo, justo, misericordioso, tardio em irar-se. A lição 19 fala sobre Ismael, filho de Abrão. Gênesis 16, 1 e 2. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera filho nenhum. Como tinha uma serva egípcia, chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão, aqui ainda, né? Atendeu a proposta de Sarai. Só vou ler um resumo, porque a gente vai voltar no finzinho desse estudo sobre esse assunto. A gente precisa tomar cuidado quando a gente quer dar uma força para Deus, viu, gente? A gente só atrapalha. Esquece promessa que Deus fez na Bíblia. Ou você interpreta a promessa conforme a sua capacidade humana. É desgraça por todo o seu tempo aqui na Terra. Né? Mas a gente vai voltar a falar sobre isso. Israel até hoje sofre as consequências dessa decisão. Né? Homens, vamos liderar o nosso lar pela palavra de Deus. Entende? Mulheres, quando for pedir uma coisa para o marido, vai para a Bíblia primeiro. Tá bom? Por causa de Gênesis 3, somos tentados a afrouxar na nossa liderança. Então não é culpa das mulheres. É uma tendência nossa. Não é? E também as mulheres, por causa de Gênesis 3, querendo ajudar, às vezes atrapalham. Então, nada melhor do que sermos orientados exclusivamente pela palavra de Deus. Quando Deus prometeu a Abraão que um filho lhe nasceria, Abraão creu no Senhor, e isso foi-lhe creditado como justiça. Essa é a primeira menção da palavra crer na Bíblia, significante, que introduz o tema fundamental das Escrituras. Por muitos anos, Sarai, a esposa de Abraão, permaneceu estéril. Por isso, ela criou uma estratégia para ajudar Deus a cumprir sua promessa. Uma decisão por qual ela mais tarde se arrependeria. Ela insistiu que Abraão tomasse sua serva, Agar, e tivesse um filho com ela, e aí nasceu Ismael. Adonai é outro nome para Deus usado no Velho Testamento. O nome significa Senhor e Mestre, normalmente traduzido como Senhor. A lição 20, Isaque, filho de Abraão. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. No tempo de Deus. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão
o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso. E todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Temos muitas promessas na Bíblia que exige de nós paciência, perseverança, espera. Muitas. Precisamos confiar. É isso. No tempo certo, Deus vai fazer aquilo que Ele planejou na sua vida. Se é antes, é porque não é bom. É no tempo de Deus. Eu vou recapitular mais essa lição mais para frente, quando nós terminarmos todo esse estudo, porque faz parte, né, da nossa caminhada da fé, nós vamos aprender com Abraão, passo a passo, toda a experiência que ele teve com Deus. Conteúdo-chave: quando Abraão estava com 99 anos de idade, Deus reconfirmou sua aliança com ele e prometeu que Sara, ou Sarai, teria um filho através do qual a aliança continuaria. Seu nome seria Isaque. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. E de fato Sara engravidou e deu à luz a Isaque, mesmo sendo ela e Abraão idosos. Mas Deus pôs Abraão à prova e mandou levar Isaque à região de Moriá, onde deveria oferecer Isaque em sacrifício num altar. Abraão obedeceu à ordem inusitada de Deus, confiando que Deus proveria um sacrifício substituto, no qual foi exatamente o que Deus fez. Uma pergunta, enquanto nós vamos estudando o conteúdo desse livro e chegarmos na caminhada da fé. Quem é seu Isaque atualmente? É muito importante. Deus vai pedir ele. Entende? Quem é seu Isaque atualmente? Deus vai pedir ele para você. Um dia, Deus quer saber quem é a pessoa que você mais ama. Se é ele ou se é outro ídolo qualquer. E uma figura de linguagem, ao longo da nossa caminhada cristã, vai aparecer alguns Isaques no nosso coração. A gente precisa lidar com eles. Entende? Mas vai chegar aquele momento em que você vai ser muito provado. Né? Normalmente, coisas relacionadas à obediência às Escrituras. Uma obediência irrestrita. Né? Você vai precisar fazer aquilo que Deus mandou fazer. E normalmente a gente faz uma reinterpretação para não fazer exatamente o que Deus quer em relação a uma determinada situação. Pense nisso, ok? Eu vou fazer aquilo que eu planejei. Eu vou para a última de hoje, que é sobre Jacó. Eu vou tentar correr aqui, tá bom? Tem muitas lições aqui em relação a Jacó. Jacó, filho de Isaque. Filho de Isaque, Jacó era um homem traiçoeiro, cuja vida Deus mudou, tornando-o recebedor das bênçãos que Deus havia prometido a Abraão e a Isaque. Não é? Então, Deus fez várias promessas, né? Nós temos o nascimento de Jacó, e aqui nós temos aquilo que a Bíblia chama de decreto de Deus. Né? Deus se relaciona com quem Ele quer se relacionar. Deus escolhe as pessoas que Ele quer se revelar. As pessoas ficam bravas quando a gente fala sobre eleição, predestinação, mas desde o Antigo Testamento, por todo o Novo Testamento isso acontece, porque se não fosse assim, ninguém ia querer Deus. Romanos ainda diz que não há quem busque a Deus. Não há e nunca vai ter.
é Deus que nos atrai a Ele, não é? Então, nós temos aí, né, pessoas nascendo, mas Deus escolheu Abraão dentre todas aquela geração. Deus rejeitou Ismael e quis Isaque. Deus rejeitou Esaú e quis Jacó. E Deus tem autoridade para fazer isso. Ele tem os motivos dele para fazer isso. E Deus é sempre justo, sempre perfeito, né? E a gente quer, às vezes, julgar Deus. Entende? Então, considere-se um privilegiado, porque você simplesmente foi escolhido por Deus, sendo uma porcaria de ser humano, como eu e como qualquer outro. Ok? Então, aqui é uma verdade teológica sobre o relacionamento de Deus ou com Deus. Deus escolhe a quem Ele vai oferecer o seu perdão, a quem Ele vai oferecer a sua restauração, com quem Ele vai se relacionar. Seja grato. Após Isaque ser enganado, houve uma tramóia lá, ele confirmou a bênção sobre Jacó, deixando claro que Deus é quem repassou a Jacó a bênção de Abraão. Isaque chamou a Jacó, dando-lhe sua bênção. E te dê a bênção de Abraão, de ti, tua descendência contigo, para que possuas a terra, as tuas peregrinações conceda por Deus de Abraão. Jacó, ele era, como todos nós na incredulidade, e mesmo como cristãos, né, pessoa perversa que Deus vai trabalhando. Né? Jacó é a história de cada um de nós também. Antes da salvação e depois da salvação. Porque depois da salvação a gente não virou santo de uma hora para outra. Né? Deus continua trabalhando na nossa vida. Mas, quando Jacó entendeu o que significava aquela bênção, ele queria. E Esaú não estava nem aí para essa bênção. Porque Deus já estava trabalhando na vida de Jacó. Mas ele enganou, ele fez muita coisa errada. Né? E eu quero passar com vocês, rapidinho, os principais acontecimentos na vida de Jacó. Por que eu quero passar isso para vocês? Por causa de um texto lá no Novo Testamento. Tá bom? Abra a sua Bíblia, lá em Colossenses capítulo 3. Aí depois eu vou ler rapidinho o que aconteceu com Jacó e você vai, o Espírito Santo e você também, com a sua inteligência, você vai entender, tá bom? Colossenses, capítulo 3. Não, eu falei errado, desculpe, irmãos, não é Colossenses. Mas tem que ser Colossenses. Tá. Colossenses, capítulo 3. A virada de página de Filipenses, de Efésios, que é o capítulo 4, Colossenses é capítulo 3. Ok? Ele começa assim, capítulo 3. Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscais as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto. E ele vem dando instruções. No versículo 5, uma ordem para nós. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Está falando para você que é cristão, viu? E para mim também. Ok? Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Filhos da desobediência quem é? É o diabo. Filhos do diabo são filhos da desobediência. O cristão é filho da obediência. Mas ele está dando um recado para os filhos da obediência. Não sejam desobedientes. O recado é para nós. Ok? Ora, essas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Então está falando aqui do meu passado, quando eu não conhecia Jesus. Agora, porém, despojai-vos, tira essas coisas da sua vida, igualmente de tudo. E aí vem ira. Então não é só prostituição, não é só paixão lasciva, né? Então, ira, indignação,
maldade, maledicência, falar mal dos outros, linguagem obscena do vosso falar. Né? Cristão que fica fazendo piadinha contra o cristão de coisa que é coisa de descrente, coisa que é nojenta, está incluído aqui. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos revestisse do novo homem que se refaz no pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não havendo nem grego, nem judeu, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, tal, somos todos um em Cristo. Maurício falou isso na primeira parte da mensagem. Revesti-vos agora como eleitos de Deus. Abandona aquilo, o que você vai colocar no lugar? Né? Santos e amados, cheios de ternos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, e vínculo agora é o que mesmo? É ligamento, né? Estou chutando que deve ser a mesma palavra. O Maurício falou, eu acredito. Não é? Olha como as coisas se encaixam. Não sabia que o Maurício ia pregar sobre aquilo. Né? Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, o qual também fosse chamados a um só corpo, sede agradecidos. Habite ricamente a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos, né, mutuamente. E ele continua ensinando várias coisas aqui. Não é? E aí ele vem dando ordens, né, como a esposa se comporta, como os filhos devem se comportar, como os servos se comportam. E aqui nós temos um princípio que nós não podemos deixar de lado no versículo 25. Vou começar no versículo 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, não faz para aparecer, faz de coração, para Deus, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Cristo é o Senhor a quem estáis servindo. Opa, boa notícia, vou receber a recompensa. E o versículo 25. Pois aquele que faz injustiça, recebe de troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Sabe por que isso está escrito para nós? Porque a gente não vai para o inferno. Os descrentes, muitas coisas erradas que eles fazem, a punição é no inferno. O cristão não. Nós não vamos para o inferno. O que é injustiça? É todas aquelas obras que eu tinha que me despojar, que veio, está lá no capítulo 3. Ira, maledicência, pornografia, tudo. Aquele que comete injustiça, recebe de volta a injustiça feita. Por isso que com Jacó aconteceu tudo o que aconteceu. O Antigo Testamento é uma ilustração das verdades do Deus do Antigo e do Novo Testamento, que é o mesmo. Assim como Jacó enganou para receber a bênção que supostamente pertencia, Deus já disse que era dele, não precisava fazer nenhuma maracutaia. Espera Deus agir. Mas ele não esperou. A mãe ajudou. Tá bom. A bênção Deus não vai tirar. Agora, a injustiça que você cometeu, você vai ter que lidar com ela. Jacó foi enganado e manipulado por Labão. Contraiu o casamento, sendo enganado com Lia, mais velha. Né? Precisou continuar trabalhando de graça para se casar, poder se casar com Raquel. O que ele enganou, ele recebeu de volta. Teve um salário diminuído 10 vezes. Deus está sendo justo. Irmãos, vamos abrir os nossos olhos. Se o galardão não te atrai, que deveria te atrair, e deveria me atrair também, então que pelo menos isso coloque em nós temor devido ao nosso Deus. Mesmo sendo enganado pelo sogro, ele adquiriu rebanhos, ovelhas, bodes, ele tinha a bênção do Senhor, mas Deus não deixou de tratar a injustiça dele. Né? Ok? Então,
né, ele enriqueceu. Labão e seus filhos ficaram com inveja. A situação tornou-se tão intensa que Deus ordenou que ele voltasse para Canaã. Jacó saiu escondido. Olha que coisa horrível, sair pelas portas do fundo. Por quê? Porque ele fez isso também. Jacó recebe visita de anjos de Deus, então no meio disso tudo você vê misericórdia de Deus, como na nossa vida, né? A misericórdia de Deus está sempre nos permeando, está sempre lá conosco, né? Mas o problema é que quando a gente vê também a justiça de Deus na nossa vida, a gente acha que é o acaso, a gente não cria vergonha, a gente não cria temor. Jacó reconhece que precisa acertar o pecado que cometeu contra o seu irmão Esaú, por isso ele manda um recado que ele está retornando. Esaú veio ao encontro de Jacó, e Jacó aqui estava batendo o joelho, morrendo de medo, temendo. É lógico, quando a gente brinca com o pecado, é isso que acontece mesmo. Você não tem garantia, né, de que tudo vai correr do jeito que você gostaria. Deus está controlando, isso é verdade, né? Mas Ele está fazendo com que eu sofra a injustiça que eu pratiquei. Não, isso não é punição, nunca é punição. Isso é purificação de caráter, entende? É purificação de caráter. Jacó traça um plano, provavelmente tentando apaziguar ou manipular a situação. O alvo não era tirar vantagem do irmão, agora nesse caso, mas proteger a si mesmo e a sua família. Jacó recorre a Deus, clamando por sua intervenção e demonstrando fé. Após orar, colocou um plano em ação. Então, ele orou, mas também ele tinha um plano, ok? Um plano justo naquela situação, ok? Mandando presentes para Esaú, provavelmente como um tipo de restituição material a possíveis prejuízos causados ao irmão quando o enganou. Jacó luta com o anjo, que poderia facilmente ter derrotado Jacó. Foi um ataque que causou causou um ferimento, né, permanente, além de afirmar categoricamente que foi livrado da morte. Né, gosto desse texto de Gênesis, que houve aquela luta lá, né, Jacó sai como um herói. Na verdade, quem sai como herói foi o anjo, né, porque deixou ele vivo, né, mas ficou com uma lembrancinha eterna lá. Então ele diz, ó, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe a articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando lhe atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Jacó e Esaú se reconciliam. Jacó, na luta com o anjo, recebe um novo nome, não por ter derrotado a Deus, mas por ter alcançado o objetivo de ter o seu pedido atendido. Gênesis 32, disse este, deixe-me ir, pois já rompia o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir se não me abençoares. A bênção de Deus para Jacó era a coisa mais importante. Cresceu, amadureceu, né? Teve várias experiências com Deus. A maldade que ele praticou, ele sofreu, mas isso lapidou o caráter de Jacó, né? Então disse, já não te chamarei Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E aqui, lutar com Deus significa que ele resistiu. Aquilo que ele queria, a bênção que ele queria, ele não desistiu. Ele foi atrás da bênção, ele sabia da promessa e não recuou, né, focou na promessa e foi até o fim. Não vou ler o conteúdo-chave, não precisa, mas, irmãos, muito importante esses acontecimentos na Bíblia. Você vai encontrar no Novo Testamento vários ensinos que nos ajudam a treinar o nosso coração, a temer o nosso Deus. O temer é reverência. O nosso Deus merece a nossa obediência.
Ele nos ama, tudo aquilo que Ele ordena para nós é o melhor para nós e o melhor para a nossa família. Mas Deus sabe também que a gente é cabeçudo. Por isso que tem esse tipo de promessa na Bíblia. Toda injustiça que nós fizermos aqui na terra, nós vamos ter que lidar com elas na nossa vida. Não tem como escapar. A boa notícia é que Deus estará conosco, sempre agindo com misericórdia. Mas nós vamos passar por essas experiências. Que isso possa provocar em nós aquilo que Deus deseja, que é santidade. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor já nos ensinou. Obrigado porque aquilo que o Senhor planejou para a nossa vida vai acontecer. Somos seus filhos, meu Pai querido, temos um corpo glorificado nos esperando, temos promessas que enquanto estivermos aqui nesse mundo, o Senhor estará cuidando de nós. Teremos provações sim, mas teremos também o poder da Tua graça, ó Pai querido, mas também o Senhor nos deu a liberdade. Nos deu a liberdade de tornar a nossa vida aqui mais fácil ou mais difícil. Que possamos, ó Pai, crer de verdade em todas as Tuas promessas. Tanto aquelas que são pura bênçãos, como aquelas que são alertas de perigo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela paciência, irmãos.